Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, você está assistindo aqui já o terceiro vídeo dessa série, onde estamos estudando sobre as lições de fé no livro de Josué. Hoje nós vamos estudar sobre memoriais da graça. Nós vamos estudar aqui uma cena icônica aqui, onde mais uma vez o Rio Jordão é atravessado por esse povo. E quem conduz agora é Josué. Vamos aprender aqui muitas lições, espero que você esteja ligado aí nessas lições. Temos aqui o quarteto completo no último vídeo. Graças a Deus, todo mundo interagiu. E hoje temos aqui o Ricardo, está aqui, o Alexandre e também o Marcos André. E também, claro, você está aqui, mais outros amigos que estão aqui comentando, deixando o joinha, acionando o sininho, se inscrevendo. É isso aí, pessoal. Vamos nos unir para estudar a palavra de Deus, beleza? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos aqui na lição, gostaríamos de mais uma vez agradecer aqui ao pessoal que deixa um alôzinho, comenta e ajuda aí a promover esse conteúdo na plataforma. Temos aqui a Adriana Kuhn comentando mais uma vez, Marinalva Ferreira, ela mandou aqui, olá, feliz semana, família de Deus, espero que todos sejam abençoados com a paz de Deus e com esse quarteto muito querido. E ela mandou aqui uns 12 euros aqui para a gente, para o caixa do canal. Esse recurso vai ficar acumulado aqui no canal. Quem sabe um dia a gente consegue tirar o patinho, apesar que o pessoal está gostando desse patinho aqui no canto, né? Não sei se vai aparecer aqui ou aqui. Mas obrigado, né, por mandar esse recurso, que Deus seja louvado aí, que um dia com esse recurso acumulado a gente possa fazer alguma utilidade pública, possamos ajudar alguém, ou quem sabe promover ainda mais aqui o conteúdo do canal. Muito obrigado, Marinalva. A Sandra Machado também deixou aqui o seu joinha. Olá, pessoal. Deixamos aqui também um alô a Viviane de Araújo, amei a lição, ainda tive um bônus, né? Conheci o texugo que foi mostrado. Vera Simões, Sônia Azevedo e a Saskia Câmara marcando presença, né, Saskia? Parceira aí desde o começo do canal. Quantos texugos foram necessários para fornecerem a pele para a cobertura do tabernáculo? Aí, pessoal, os calculistas de plantão, respondam a Saskia Câmara. Pessoal, valeu. Obrigado a você que vai comentar depois, aí nos vídeos. A gente não consegue ler aqui ao vivo, mas a gente é grato e também sempre deixa um joinha, lê os comentários. Beleza, pessoal? Bom, vamos iniciar então o estudo dessa lição, Memoriais da Graça. Mais uma vez, o tema da graça retorna aqui na nossa roda de conversa. E vamos chamar para essa roda de conversa aqui nesse momento o Espírito Santo, para que ele continue guiando aqui as nossas palavras. No último vídeo tocamos aqui em vários temas sensíveis, né? E espero que o Espírito Santo continue nos guiando aqui para que realmente as palavras aqui toquem o seu coração, toquem o coração das pessoas que precisam ouvir essa palavra ao seu redor também. Oremos? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, gratos somos a Ti, Senhor, por essa infinita graça mais uma vez derramada sobre cada um. Estamos aqui juntos, reunidos, para estudar um pouco mais a Tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, no dizer, nos pensamentos, na articulação aqui das ideias. Que cada palavra possa edificar aqui os ouvintes, e os ouvintes não sejam só ouvintes, mas também proclamadores dessa palavra a todos que precisam ouvi-la, Senhor. Use-nos humildemente, somos pó, mas criados por Tua sagrada mão. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo. O sábado é com você. Bom, vamos lá. Então, gente, lição 3, né? O memorial da graça. Na lição da semana passada, a gente comentou da graça, né? E agora repete novamente. Eu vou repetir, né? Porque, para quem não viu o vídeo da semana passada, a expressão graça tem uns 3, eu separei 3 expressões hebraicas. Ren, de novo, que é graça no sentido de favor, encanto. Também está relacionado à bondade e benevolência, mas é mais no sentido de encanto. A gente tem a expressão também Hesed, que está mais vinculada à questão de bondade, um amor inacabável, fidelidade. Inclusive, poucas vezes é traduzido por graça, geralmente é traduzido por misericórdia, Hesed.
e Renan, que é um tipo de graça, muitas vezes sem causa ou injusta até, em muitas vezes, né? Aí agora aqui no verso áureo, gente, estamos ainda em Josué, na verdade a lição é de livro, né? Então vamos estudar Josué por todo o trimestre. Diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Antes de eu fazer uma análise, aquela estética da criação verbal que eu sempre faço, agora eu posso falar um pouquinho sobre a dimensão social das duas lições, não só dessa semana, mas a da semana passada também. Porque nós temos paralelos importantes. Nós vimos na lição da semana passada, o povo de Israel, ele chega na Terra Prometida e acontece algumas coisas no primeiro momento em que eles não conseguem entrar. Eles vão meio atabalhadamente, vão 12 espiões lá atrás, falam que tem gigantes, apavora o povo, aí o povo enfraquece na fé, aí Deus fala para eles não irem, daí eles vão, aí eles tomam um sacode. Então, na primeira experiência ali, aconteceu alguma coisa, não aconteceu? O quê? Eles não estavam preparados, eles não estavam prontos ainda. Então, na lição da semana passada, é importante nós percebermos que havia necessidade de uma maturação. Aquilo que em teologia, buscando outras esferas de significados, de sentidos e ressignificações, nós chamamos de santificação. Nessa dimensão social que eu estou falando, é muito comum pegar as histórias das conquistas bíblicas desse povo de Israel e tentar associar a movimentos sionistas nos dias de hoje. E isso é muito comum nas igrejas, utilizado para seduzir pessoas com um discurso disfarçado e maquiado, um discurso político, disfarçado do discurso religioso, querendo estabelecer esses paralelos, se esquecendo que tem um paralelo e uma lição, um elemento extremamente importante nessas duas histórias, a primeira tentativa de entrada e a segunda, maturação espiritual, o processo de santificação, a ordem direta do divino. Então, se o Israel de hoje apresentar para mim o próprio Eterno, dizendo, não, vocês estão maduros o suficientes para, invadir qualquer lugar, qualquer país que seja habitado. Então, existem elementos linguísticos que são construídos na história, e principalmente nesse paralelo, e principalmente esse ponto da maturação espiritual, que não estão presentes. Não estão presentes. Aquelas coisas que ficam na caixinha da dúvida, que eu já comento para o Alexandre sobre isso, gente, eu coloco na caixinha da dúvida justamente porque não sabemos detalhes do povo de Jericó, não sabemos detalhes daqueles povos que são... Nós temos apenas construções linguísticas, como o cálice da iniquidade, que não transbordou,
ou o povo que não tinha maturação espiritual suficiente. E todas essas percepções, elas estão numa esfera do divino. Não há homem hoje, e nem havia naquela época, homem capaz de fazer esse tipo de juízo. Sobre qual povo que o cálice da iniquidade transbordou? Já transbordou e que a gente pode entrar e matar todo mundo. Que povo que é esse que a gente pode entrar e matar todo mundo? Opa, aquela terra ali, vamos entrar, vamos tomar aquela terra. Deus mandou. Foi Deus que mandou ou foi o interesse político e econômico que mandou? Eu consigo enxergar nesse povo uma maturação espiritual ou é pura e simplesmente uma guerra, um genocídio, uma mortandade sem sentido, sem lógica e sem nenhum amparo no que representa o caráter de um Deus de amor e de um Messias que veio para tornar bendita toda a família na terra? Então, é relevante a gente estabelecer esses paralelos e procurar entender a Bíblia não como, pega um pedacinho aqui, pega um pedacinho ali. Não! Isso é infantilidade espiritual. É preciso ter uma noção da instrução da Torá, da Bíblia, como uma totalidade. É preciso ter uma visão integral. Gente, quando a gente fala em Shabat, o conceito de Shabat Shalom é justamente isso. Integralidade. O adventista é tão marcado pela questão do sábado, e Shabat Shalom traz justamente esse sentido. São primeiro dia bom, Tov, aí Tov Meod, e aí o Shabat vem para dar essa conotação de integralidade da criação. Tudo foi criado e agora a criação e o divino, eles se conectam. E o tema da lição da semana de hoje é justamente isso, essa integralidade, essa totalidade, que justamente é o tema principal ali do próximo dia, na semana da lição de domingo, vai falar muito sobre isso. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, nós temos aqui um resumo do verso. Israel acampa à beira do Jordão, diante da entrada de Canaã. Deus ordena ali que eles se separem e se preparem para atravessar o rio. Josué instrui o povo. E aqui o tema central, que inclusive nós vamos já adiantar, né? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Santifiquem-se, é o Kodesh. Nós temos ali uma motivação especial ali. Tem o quê? Um reconhecimento do poder de Deus. Santificar simboliza essa purificação. O autor da lição aqui, antes de eu entrar nesse ponto, que vai voltar mais no próximo dia, o autor da lição, ele trabalha aqui um jogo de linguagem. Ele trabalha uma alegoria aqui no sábado. Ele vai falar o seguinte, ele constrói isso aqui, não sei se ele construiu, copiou de algum lugar, é uma história. O policial sinalizou e João teve que encostar. O policial pediu a sua carteira de motorista. Naquele momento ele percebeu que havia deixado no escritório a carteira. Ele deixou a carteira de motorista no escritório, o tal do professor, o tal do João. João explicou a situação. O policial perguntou em que ele trabalhava, em que o João trabalhava. E o João disse que era professor. Quando o policial aplicou uma multa a João, ele disse que ele não deveria encarar isso como uma multa. Ele deveria encarar isso como uma mensalidade. Quando as pessoas querem aprender alguma coisa, elas pagam uma mensalidade. E esta é a sua mensalidade para aprender a não esquecer sua carteira ao dirigir. Tenha um bom dia, professor. Bom, eu vou aproveitar o ensejo e fazer uma aplicação com relação a essa questão da
mensalidade. Eu vou colocar uma foto aqui e o Lúcio vai colocar para a gente essa foto. Coloca lá, Lúcio. Já está chegando. Chegou. Rodando. Tá aí. Mensalidade. Esse livro que eu mostrei para vocês semana passada, ele é uma mega parábola. E Richard A. Smith, que eu não falei de quem que é o livro, sou eu. A mensalidade é R$15, já está na Amazon à disposição. Eu uso muita metalinguagem, muito intertexto. É uma viagem pelo conhecimento da filosofia, da metafísica, da religiosidade, da mitologia, da sociologia, da política. E vocês, também é possível o divertimento. Assim, ao longo do tempo, provavelmente eu vou utilizar algumas aplicações que tem no livro para passar algum tipo de conhecimento. Mas está aí. Esse é o pedágio do conhecimento. É o primeiro volume, tem mais ou menos umas 400 páginas, de uma coleção que provavelmente vão ter umas 3.000 páginas, já vou até adiantando, né, que vão ser muitos outros volumes. Mais para frente vamos fazer marketing digital em cima disso daí, mas eu fortemente recomendo que vocês comprem esse livro e eu vou várias vezes utilizar algumas aplicações sempre que eu achar o ensejo. E está aí o pedágio do conhecimento, gente. Agora eu vou seguir aqui na ponta da linha. Tem muita coisa ali sobre a questão da correlação entre os saberes. O saber mitológico, o saber religioso, o saber filosófico, o saber científico, utilizando narrativas, intertexto e questões sociais contemporâneas também. Tem personagens ali que são baseados em mitologia de povos de outras nacionalidades pouco conhecidas, mas eles representam personagens do nosso tempo, sabe? E com o tempo eu vou falando um pouco mais sobre isso. Mas a minha mega parábola está pronta. Ela já tem um começo, vai ser aquilo ali, não vai mais mudar. E vai continuar a partir dali. Vamos lá, vamos seguir. Essa questão da mensalidade aqui, que o autor está querendo dizer aqui, é a santificação. É o que ele criou essa parábola aqui, onde o policial fala do aprendizado, é uma mensalidade para o aprendizado. Assim como o professor ele ia pagar a multa para aprender que ele tem que vir com a carteira, o povo de Israel, para entrar na Terra Prometida, precisava pagar um pedágio, ou uma mensalidade, ou pagar o custo, pagar o preço, que é a santificação. Então, você transferir hoje automaticamente para o Estado de Israel e tudo que está sendo feito na faixa de Gaza, você tem que se perguntar: esse Estado de Israel pagou o preço? Nós estamos falando de um Estado Kodesh? Nós estamos falando do Estado que se santificou de fato? Eles são mais parecidos com esse segundo grupo, que estava mais maduro, ou com aquele primeiro, que fez tudo atabalhadamente com as próprias mãos? Não foi o divino. Primeiro foram lá, ficaram com medo, o divino falou: não, vocês não estão prontos. Daí eles foram mesmo achando que não estavam prontos. Essa percepção do chamado é extremamente importante. Muitas pessoas acham que estão cumprindo uma missão de fé, uma emuná, e na verdade estão cumprindo uma missão do inimigo. É só procurar entender o verdadeiro significado do que é um Deus de amor. O verdadeiro significado do que é o caráter do Messias, e parar de construir alegorias pálidas, toscas, do Messias armado com fuzil, do Messias, ou seja lá o que for dessa alegoria tosca que
podem ser construídas nessas camadas de significados. Seguindo, o autor ainda, o último parágrafo diz o seguinte: como seres humanos temos a tendência de esquecer aquilo que não está à nossa vista. Esquecemos de retornar ligações, responder e-mails, regar plantas, enviar mensagens de aniversário e assim por diante. A lista poderia continuar. No entanto, esquecer de nossas necessidades espirituais pode ter consequências bem mais graves do que simplesmente receber uma multa, especialmente porque estamos lidando com o nosso destino eterno. Tá, ok. Lição de domingo, cruzando o Jordão. Aí a primeira pergunta diz o seguinte: leia Josué 3, 1 a 5, números 14, 41 e 44. Que aqui o autor da lição, quando utiliza essas duas passagens, ele quer justamente estabelecer o paralelo entre essa passagem com Josué pelo Jordão e aquela passagem de Moisés ali com o Mar de Juncos. Podemos fazer esse paralelo aqui. Mas depois ele vai falar da arca, mas eu vou ter que fazer isso daqui. Porque Deus pediu aos israelitas que se preparassem de forma especial para o que estava prestes a acontecer. Então vamos lá, vamos tentar buscar aqui. Nós vemos ali a travessia do Jordão. Israel acompanha motivação, aquela preparação especial que eu já estava começando a falar. Existe um reconhecimento do poder de Deus, a necessidade de santificar-se. Ela simboliza aqui, gente, do Kodesh, simboliza purificação, separação e reverência. Existe uma transição histórica que Israel está saindo do deserto e entrando para a Terra Prometida. Existe uma diferença entre aquela primeira transição. Eles passam pelo Mar de Juncos, eles estão saindo da escravidão para, no Bamildevar, para no ermo, eles buscarem uma maior proximidade com o Eterno. Eles estão dependentes ali do Eterno, de dia e de noite, no alimento. Ele provê maná, ele provê muitas vezes a carne, quando eles resmungam demais, ele provê a água, ele provê a sombra, ele provê o calor. Eles passam ali por um processo de purificação, um processo de dependência ali no ermo. Eles saem da escravidão no Egito para uma dependência. O divino, ele serve esse povo. E antes eles eram servidos. Agora o próprio Eterno, nesse processo de purificação, é que serve de tudo que eles precisam. Então tem uma transição diferente. Agora não, eles chegam na Terra Prometida e eles passam por esse mar, por essa água, por esse tevila da purificação para entrar na Terra Prometida. Então, em tese, eles já passaram por um processo de aprimoramento, de santificação, e é pedido uma preparação especial para aquele ato em si. Então, nós estamos falando de uma construção de uma vida, né? Quando nós estamos falando do paralelismo entre o Mar de Juncos, ou o Mar Vermelho, como gostam de chamar, e o Jordão. E agora aqui não, é uma preparação especial, individualizada para esse limiar, para essa transição desse limiar, para essa passagem, para esse ato específico. A travessia é um rito de passagem coletiva. As duas travessias são, mas em momentos diferentes. Um de libertação da escravidão, outro de entrega da recompensa, mas que também exige uma preparação especial. Existe ali a memória. Deus quer que o povo perceba essa ação divina, que aquilo se incorpore a toda aquela memória coletiva que foi construída. Então, quando falamos em memória coletiva, nós não podemos nos esquecer da primeira passagem do Jordão. Então, nós temos aqui essa preparação especial, ela atua como uma marcação ritual da palavra da vida elevada à palavra sagrada
destacando um evento de entrega de uma recompensa, uma consequência, que é a terra prometida, no caso, que é o cumprimento profético, inclusive. Não podemos nos esquecer que o cumprimento da profecia foi dada a Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias na terra. Nós, lá em Números, tem uma tentativa, Números 14, 41 e 44, tem uma tentativa precipitada de invadir Canaã. Israel, sem obediência, tenta invadir Canaã após os espias, após todos aqueles eventos que eu já narrei já no sábado ali. Moisés adverte que serão derrotados se forem sem a preparação divina. O povo ignora, vai de qualquer forma e a tentativa fracassa. O motivo da falha é falta de obediência, não houve esse kodesh, essa separação, essa santificação. E houve uma ausência de confiança, tentaram agir por iniciativa própria, sem reconhecer a soberania divina. A consequência dessa narrativa, Deus quer que o sucesso seja resultado de uma fé, disciplina, reconhecimento de sua mão poderosa, não de um esforço, ou não só esforço, né, gente? Não de interesses humanos isolados. Interesses políticos, econômicos. Então a gente vê o quê? Uma contraposição entre uma preparação adequada e uma improvisação motivada por interesses outros. Bom, seguindo aqui na ponta da linha, o autor vai destacar a presença da arca do concerto. Nós vemos aqui, esta é a primeira vez que a arca da aliança ela é mencionada no livro de Josué. Até então, a arca havia aparecido no contexto do santuário, do Mishkan Kodesh, né, na jornada de Israel para o Monte Sinai, e na tentativa mal sucedida de conquistar Canaã, lá em Números 14, 44. A arca era o objeto mais sagrado do santuário de Israel. Continha 3 objetos, cada um expressava um relacionamento especial de Israel. As tábuas dos 10 mandamentos, a Seret HaDebrot, a vara de Arão e uma urna contendo o maná. Aqui a teologia constrói vários significados, né, alegóricos a partir desses 3 objetos, principalmente o cristianismo constrói dizendo que as tábuas refletem o caráter do divino, que a vara, a autoridade sacerdotal, e a urna simbolizaria o eterno como alimento espiritual. Né? O autor ainda continua dizendo que a arca e os preparativos para atravessar o Jordão lembram aos israelitas de que eles não estavam entrando em Canaã de maneira e no tempo que eles desejavam. A conquista só seria bem sucedida apenas caso seguisse a vontade, o cronograma, e eu acrescento também o cronos, o tempo do divino. O Senhor entraria em Canaã à frente de Israel, como aquele que iria liderar e conquistar. Por isso, ele é descrito como entronizado acima dos querubins que cobriam a Arca da Aliança. Tudo isso aqui, reforça aquilo que eu falei, aquelas pessoas que tentam criar conexões dessas histórias com aquilo que está acontecendo hoje lá em Israel, com o Estado de Israel, com o Netanyahu, como se o Netanyahu fosse o Messias. Isso encontra resistência, gente, até dentro do judaísmo. Porque o judaísmo, muitos dos judeus ortodoxos entendem que apenas na era messiânica é que essa terra, muitos judeus ortodoxos são contra aquele movimento sionista. Então, não confunda a pessoa que é contra o sionismo com o antissemitismo. São duas coisas completamente diferentes. E nós temos que lembrar que os palestinos também são semitas. Temos que lembrar disso também. Tá? Então, não tem como confundir. Sionismo é um movimento político
que eles nem queriam construir o Estado de Israel lá no começo. Já explicamos esse movimento aqui, são coisas distintas, são coisas completamente distintas, mas vamos continuar aqui na ponta da linha para depois eu voltar para uma análise. O termo Kodesh, o termo traduzido aqui como santifique-se, que está lá em Josué, se refere a um processo de purificação semelhante ao que os sacerdotes, no caso, os sacerdotes da linhagem de Arão, seguiam antes de começar o serviço no Mishkan Kodesh, no santuário. Está lá em Êxodo, lá o autor traz aqui para a gente. E ao que o povo de Israel realizou antes da revelação de Deus no Sinai. O autor traz essas informações na ponta da linha. Essa consagração envolvia abandonar o pecado e remover todas as impurezas rituais. Esse abandonar o pecado, gente, muitas vezes se fazem construções teológicas da seguinte maneira. A pessoa aceitou o chamado da fé, se purificou, não pode mais pecar. Eu vou dizer com todas as letras, isso é uma ferramenta interpretativa teológica utilizada pelo inimigo para desencorajar os cristãos. É impossível uma pessoa que acha que porque se batizou nunca mais vai pecar, e se você coloca na cabeça dele que agora que ele se batizou ele não pode mais pecar, que agora ele é Kodesh, que agora ele é separado, que agora ele é santo, no momento que ele pecar, se ele acredita realmente nisso, ele vai falar, tô perdido, tô morto, morte eterna, vai desistir da fé. Ele vai desistir da sua missão, ele vai desistir da sua emuná. Pelo amor de Deus, é só olhar a história dos patriarcas. Salomão, no final da vida, estava fazendo besteira. Salomão, no final da vida, lá estava levantando altar para Deus, não sei da onde. E está entre os heróis da fé. Significa que eu vou agora... não... Se Salomão estava, significa que por isso eu vou atrás, eu vou... Não, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus perdoe. Não, porque o prejuízo é seu. Você cometer esses pecados, você vai pagar aqui as consequências dele. Existe um Deus que perdoa, você deve permanecer na emuná para a qual você foi chamado, deve, mas o que você prefere? Uma vivência igual a de Sansão, ou que foi, ele cumpriu a emuná dele de forma extremamente tormentosa, e principalmente no final da vida, a forma com a qual ele cumpriu. Vocês querem aquele tipo de vivência, de experiência, para cumprir a emuná de vocês? Ou vocês preferem uma experiência ali mais próxima, vamos dizer assim, de um Elias? Que também não foi fácil, tá? Também não foi fácil. Só que é diferente. Conforme são as nossas escolhas, conforme nós recebemos o nosso chamado e conforme nós praticamos a nossa emuná, conforme nós atuamos, as situações elas vão se construindo de formas diferentes. Significa que essa pessoa ela não peca nunca mais? Não. Significa que ela peca, mas é melhor que não peque. E conforme for a construção dessa inter-relação entre fé, pecado, cai, tropeça, levanta, cai de novo, tropeça, levanta, nós vamos construindo a nossa história. Então vamos continuar aqui. O autor da lição fala o seguinte: se referem a um processo de purificação, e esse processo de purificação, ele não é uma coisa estanque, estática, não, ele é cada pessoa dentro do chamado da sua emuná, a função, a convicção, aquela missão para a qual ele foi chamado, ela vai precisar se purificar desde o primeiro momento que ela aceitou a chamada até o final da sua vida. Esse processo é um processo contínuo, constante, e ele continua. Não é no momento, você se batizou, pronto, purificou, acabou. Não, ele tem que continuar, é ato contínuo, diário.
continuando. E ao povo de Israel realizou antes da revelação solar. Tá, essa consagração envolvia abandonar, porque eu já tinha lido isso aqui também, quando eu comecei a minha ilação. Essa preparação era necessária também antes das batalhas, ou seja, antes de cada ato. Antes que Deus pudesse lutar por Israel a batalha, eles deveriam mostrar lealdade a ele e confiar nele como seu comandante. O milagre da travessia do Jordão iria provar aos israelitas que a promessa do Senhor de expulsar os povos da terra prometida era digna de confiança. Se Deus era capaz de garantir a passagem do Jordão, também pudesse conceder aquele território. Ocorre o seguinte, vou encerrar aqui antes de passar para o Alexandre, última coisa. Nós vivemos uma realidade aonde esse líder, esse comandante, ele é invisível. Nós podemos ele é mais ou menos como é a gravidade. A gente não pode ver a gravidade, a gente simplesmente pode sentir a gravidade. Só que nós, através dos nossos sentidos, nós experienciamos coisas, vamos construindo as nossas vivências e nós vamos, quando elas se solidificam, elas se tornam macrovisão, até microcosmo, nem me lembro como que era a expressão mesmo, você se lembra? Cosmovisão, essa daí, que eu prefiro chamar de ideologia, né? Que o pessoal acha que ideologia é da esquerda e direita, e não tem nada a ver, tem absolutamente nada a ver. Cada pessoa tem uma ideologiazinha particular, que são construídas a partir das suas vivências, conjunto de vivências, que às vezes ela é parecida com fulano, que às vezes é parecida com ciclano, mas tudo bem. É isso que faz com que nós identifiquemos nenhuma pessoa específica. Ali eu estou escutando a voz de Deus. Porque nós escutamos a voz de Deus em pastores, nós escutamos a voz de Deus, podemos escutar a voz de Deus na natureza? Podemos, como o apóstolo Paulo fala, podemos. Só que daí é você olhando para a natureza e falando consigo mesmo. Você está falando consigo mesmo. Você olha para a natureza, faz e reflete sobre Deus, sobre a natureza. Então é sempre uma coisa, é sempre um diálogo. É algo dialógico, mas de um ser invisível. E neste processo de construção de experiências e vivências, estabilização ideológica que vai fazer você entender como verdade mais rápido determinadas coisas, você pode correr o risco de estar seguindo um falso líder, uma pessoa que diz que é um intermediário, que é o porta-voz do divino, e não é. E efetivamente não é. Em razão da sua cosmovisão, em razão da sua ideologia, em razão da construção das suas vivências. Existe a necessidade de estar atento. O processo de santificação envolve também você estar atento à possibilidade de você estar escutando falsos mestres. Isso é extremamente importante. A entrada na Terra Prometida, e aqui fazendo um terceiro passo, nós temos a Terra Prometida, no caso, Canaã Celestial. Então, há necessidade, nesse processo de santificação, de uma atenção constante. No meu livro, fazendo a última vez a propaganda de passar para o Alexandre, o imperador que desaparece, logo no começo do livro, é uma alegoria justamente a isso, sabe? A essa questão de que o nosso comandante, gente, a gente não vê, a gente só pode sentir. Agora vai lá, é com você, Alexandre. Obrigado, Ricardo. Os colegas que desculpem, mas para mim a gente chegou no ponto alto da lição da semana. Acho que os 2 dias que trazem nessa semana, nessa lição, o filé, vamos dizer assim, da semana é a lição de segunda e a lição de terça-feira.
Acredito que os 2 dias eles devem ser passados juntos. Se você vai ser professor da classe e vai passar lição, ou conduzir o estudo, né? Passador de lição é diferente de professor. Se você vai conduzir o estudo, eu gostaria de atravessar, coordenar, de passar transversalmente, né? A lição de segunda e a lição de terça. E para mim o fio condutor das 2 lições é o processo de construção da fé, a forma como acontece o processo de construção da fé, e isso feito a partir de uma referência que eu já trouxe inúmeras vezes, que vocês já estão cansados de ouvir, mas eu sempre falo de volta, que é o rabino Abraham Joshua Heschel, no livro God in Search of Man, Deus à Procura do Homem. É um livro muito legal, muito interessante, e nesse livro o rabino ele vai desenvolver o processo de construção da fé. É muito legal porque ele vai sempre usando referências da Torá, né? E ele vai alinhando elas de uma forma sequencial a construir o processo pelo qual, primeiro, acontece aquilo que ele chama de maravilhamento, que é quando nós entramos em contato com algo que é deslumbrante, que é maravilhoso, que transcende a natureza imediata das coisas. E o resultado desse maravilhamento, num segundo passo, é o temor. E aí o Heschel vai falar, vai trazer a citação, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, apontando que o temor a Deus é a noção de que essa coisa que nos produziu um maravilhamento, essa situação que deslumbrou os nossos sentidos e a nossa percepção espiritual, ela faz menção, ela está relacionada com um Deus que nos transcende, que nos é superior e que, portanto, produz em nós uma sensação de humildade, de submissão e de obediência, que é o temor. Como que isso se manifesta concretamente agora, né? Apresentei aqui o princípio da teologia do Heschel. Coloca a imagenzinha ali para o Alexandre Lúcio, que eu coloquei, você viu? Isso, pode falar, Alexandre, esse aí. Esse aí é o Heschel, mas esse aí é o Heschel jovem, né? Depois o Heschel vai viver mais, vai ficar com os cabelinhos mais ralos e mais compridos. O Heschel, ele é uma figura muito interessante nos Estados Unidos. Ele foi um parceiro de luta do reverendo Martin Luther King, participou do movimento de luta pelos direitos civis na década de 60, 70, eu acho também, e é uma figura, assim, exemplar enquanto ser humano, e pelo menos naquilo que eu conheço da biografia dele, e é alguém que sempre lutou pelas causas dos direitos humanos, que sempre lutou pelas causas dos oprimidos, que exerceu a teologia dele na prática, e que no seu livro apresenta um Deus que não está distante da gente, mas um Deus que está próximo, um Deus que procura se achegar, um Deus que deseja se apresentar ao homem. E isso está totalmente em coerência, em equilíbrio, com o que acontece em Josué 3. A cena que nós temos ali em Josué 3 é a da travessia do Jordão. O Ricardo falou da preparação, né? O povo passa o tempo se preparando, começa a atravessar o Jordão, e aí, primeiro, quem puxa a travessia é a Arca da Aliança. É interessante, porque na passagem anterior, quando o povo vai lutar
contra os amalequitas, naquela tentativa desmiolada de fazer pelas próprias forças, eles não levam a arca. A arca fica no arraial. Agora, quando eles vão entrar sob o comando de Deus, quem vai na frente é a arca. Então, no momento em que os sacerdotes que transportavam a arca, os levitas, né, eles se aproximam da água, pisam na água, o rio se abre. E eles vão caminhando com a arca até o centro do rio. E aí o povo passa, e a arca fica. E a simbologia disso é muito bonita, porque é de que Deus vai passar conosco na situação de desafio, e ele vai permanecer conosco até que o último passe, até que toda aquela situação se conclua. E depois o povo passa, e aí a arca passa, e depois que a arca passa, o rio ele se fecha e volta a correr. Essa cena é a cena que produz maravilhamento. Então, eu falei do Heschel, né, que a gente tem uma teofania, a gente tem uma revelação do divino por meio da contemplação de uma maravilha. Esse é o maravilhamento. Só que essa teofania não acaba no maravilhamento, porque senão a gente tem só uma experiência espiritual. Não teria diferença nenhuma de eu ir numa igreja, gritar, falar em língua, rodar, ter sapatinho de fogo, sair relaxado de toda aquela descarga energética, né, de tensões, só que não mudar em nada. Esse maravilhamento, para ser uma teofania completa, para ser uma revelação do divino, ele tem que produzir em mim temor. O povo tem uma intencionalidade em Deus fazer o povo atravessar o rio desse jeito. A questão não era atravessar o rio. Podia fazer ponte, podia fazer barco, podia fazer balsa, podia atravessar a nado. Por que atravessar assim? Por que ter essa experiência de maravilhamento? E aí, de volta, o título do livro, Deus à procura do homem. É Deus querendo se revelar. O texto diz o seguinte em Josué 3: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Então, quer dizer, a intencionalidade do divino ao fazer a travessia do rio dessa forma é se revelar, é produzir maravilhamento, e é que esse maravilhamento induza uma sensação de temor, ou seja, eu conheço que essa maravilha foi feita por um Deus vivo, e esse Deus vivo está no nosso meio. Porém, o Heschel aponta também, caminhando para a lição de terça-feira, como, e eu já falei isso aqui algumas vezes, nós não vivemos na epifania eterna, na teofania eterna. Essa teofania, enquanto revelação do divino, ela é um pico de experiência espiritual. E a gente não permanece nesse pico de experiência espiritual o tempo inteiro. Por um motivo simples, gente. Se a gente vive numa teofania constante, a gente não se alimenta, a gente não anda, a gente não trabalha, a gente não existe para mais nada, porque essa experiência fora da curva, essa experiência espiritual tremenda, magnífica, fantástica, sobrenatural, essa experiência, ela é fugaz, ela é momentânea. Ela produz uma sensação de atenção voltada para o espiritual, só que a vida segue, os afazeres vêm, as responsabilidades acontecem, e depois desse pico espiritual de teofania, a gente entra num processo de vale, não é um platô. A gente não tem uma linha reta, a gente tem uma queda da experiência. E o Heschel vai dizer que isso é natural. Se a gente olhar para os heróis da fé, Abraão tinha encontros com Deus periódicos. Só que ele não estava em encontro com Deus o tempo inteiro. Moisés, que teve um monte de encontro com Deus, teve um momento que ele falou assim: Senhor, eu quero ter uma experiência mais íntima. E aí Deus fala: eu vou te revelar toda a minha bondade, eu vou te mostrar toda a minha bondade. Então, mesmo ali teve um pico.
Teve outros momentos que Moisés estava caminhando no meio do deserto, guiando o povo. E às vezes a gente, pela Bíblia, não destacar tanto a rotina, a gente fica só com as teofanias, né? E a gente não pensa que Moisés almoçava, jantava, ia no banheiro, tomava café da manhã, que Moisés tomava banho, que Moisés ia ver os rebanhos de cabra. A gente esquece disso, a gente só vê as teofanias. E aí o que o Heschel diz? Nos momentos de vale, nos momentos que a gente não está na experiência espiritual, sobrenatural, é preciso que nós recorramos aos monumentos de memória daquilo que Deus fez por nós. Isso é muito bonito. Porque é uma religiosidade concreta, prática, viva. O contrário disso, gente, é aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro pulando de igreja em igreja, indo para a igreja da parede preta, querendo ver gritaredo, pulo e descarrego, e exorcismo, e falar em língua, e sapatinho de fogo, e tem que ser todo dia daquele jeito, todo dia daquele jeito, todo dia daquele jeito, porque senão eu não senti o Espírito. Gente, esse negócio de sentir o Espírito não é de Deus não, sabe? Existem momentos de uma sensação intensa e de um maravilhamento, mas depois tem vale e rotina. E estudo da palavra. E vai ter um monte de dia que você vai orar e você vai sentir que sua oração não passou do teto. E você vai ter essa percepção mesmo. E aí o que o Heschel diz? Que o judaísmo, e como filho do judaísmo, como continuidade do judaísmo, o cristianismo, é uma religião de memória. No momento da rotina, no momento do vale, no momento da luta, a gente volta para o marcador, a gente volta para o monumento de memória, lembra do que Deus fez por nós, lembra da presença de Deus, lembra das maravilhas da atuação de Deus, e aí eu confio nele. Porque eu lembro, abre aspas, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vocês. E aí a cena é bonita, porque quando a arca para no meio do rio, ela não para sozinha. 12 homens, representando as 12 tribos, pegam 12 pedras. Tiram as 12 pedras e na margem oposta do rio, erguem uma coluna. Aquela coluna é um monumento de memória. No momento da dificuldade, no momento do vale espiritual, você se volta para um monumento de memória. E é interessante porque esse monumento de memória não é uma memória apenas individual, ela é individual também, mas ela também é uma memória coletiva. Ela é passada de geração em geração. E aí o pedido é que quando os seus filhos e as vossas filhas te perguntarem por que dessa coluna de pedra, vocês vão dizer que Deus abriu o rio, que a arca parou no meio e que o povo passou em terra seca. Então, há aqui um testemunho que é passado para as próximas gerações. E das próximas gerações, cada uma delas precisaria estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Se maravilharia com Deus, Deus se revelaria para eles, produziria temor, e eles criariam os seus próprios sentidos e monumentos de memória. Nossa aplicação prática, gente. Primeira de todas. Lembre-se sempre do que Deus fez por você. Nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de vale, ou nos seus momentos de mera rotina, aqueles dias que você sente que a sua oração não passa do teto da casa, lembre-se do que Deus já fez por você. Um testemunho agora, segunda lição que é importantíssima, um testemunho é muito mais valioso quando ele é um testemunho pessoal. Quando você for contar a historinha para os seus filhos ou para as suas filhas, conte a historinha do José, conte a historinha de Ruth,
Conte a historinha do rei Davi contra o gigante Golias, mas conte também a sua historinha. Porque o seu filho, a sua filha, saber a sua história produz para ele uma sensação de pertencimento, de proximidade, que é muito mais intensa. Para que você tenha história para contar, é necessário que você preserve na sua vida o pilar, o monumento de memória. Quando você estiver passando pelo ápice, não pelo vale, pelo pico, quando você estiver tendo a teofania, aproveite o momento, guarde recordações, guarde a memória, para que ela sirva de testemunho no amanhã. E tenha certeza, Deus está com você, tanto na teofania quanto na rotina. Deus está com você. Sempre, né? Eu vou, antes do Marcos André, o Ricardo quer falar? Antes de eu começar a falar o que eu queria falar, eu vou fazer o esclarecimento. A construção do jogo de linguagem que o Alexandre fez, eu já vou adiantando, concordo. Ele se encaixa perfeitamente, essa questão da memória individual se encaixa perfeitamente com o que eu estava falando antes. Aquela questão da construção, das vivências, a estabilização da ideologia. A memória individual está justamente ali. Existe uma memória coletiva, que é o que a gente estava falando na lição dessa semana, da semana passada, mas além de uma memória coletiva, existe uma memória individual. Ocorre que o Alexandre falou para um público específico. E eu vou pedir para o Lúcio colocar a foto, a terceira foto que eu coloquei. Essa foto aí. O Alexandre sabe o que é isso, né, Alexandre? É o Heschel e o Luther King. Reverendo Martin Luther King. São duas lideranças do movimento de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Isso. Luta contra a segregação racial, contra o apartheid. E por que eu coloquei essa imagem? Porque talvez, não acho muito provável, mas pode acontecer, de um público que não vai propriamente se identificar com o que o Alexandre falou, porque a sua memória individual é uma memória de dor. A sua memória individual é uma memória de desastre. Existem pessoas que tiveram uma vida tão diferente da nossa, dos quatro que estão aqui, da maioria das pessoas que estão assistindo, e que se recorrem a essa memória individual, essa memória individual os leva a ter uma dificuldade de entender um Deus de amor. Eu estou com essa história na cabeça, então eu vou ter que soltar, talvez seja necessário. Uma pessoa que na infância, quando saiu brincar na rua e viu um acidente de carro e foi chegar perto para ver, e era o pai que estava com os olhos saltados para fora, criança. Uma criança que teve que ver a mãe, depois de perder o apoio familiar do pai, ter que se prostituir para colocar comida na casa e educar essa criança. Uma criança que teve que passar por inúmeras humilhações por não ter, pela vida que tinha ali no bairro, humilhado de várias maneiras, e que às vezes entrou na faculdade a duríssimas custas, e outras tantas. Uma criança que foi abusada pelo padrasto na infância e teve um desenvolvimento com abusos e com violência física e com todo tipo de violência, muitas vezes pode recorrer a essa memória individual e ter dificuldade para se identificar. Mas muitas pessoas... E por que eu coloquei essa foto? Essa foto aí, existem pessoas
que passaram por esse mesmo tipo de experiência e têm um discurso próprio, um discurso mais adequado. E esse homem aí, ó, que está do lado do Heschel, Martin Luther King, é um desses homens. Ele não é adventista, né, mas este é um desses homens que a história da vida de Martin Luther King é uma história não só na infância, mas do começo ao fim. E é uma história de uma memória individual extremamente sofrida. Existem pessoas, pregadores, que terão mais condições do que nós quatro. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade de conseguir falar para esse tipo de público. Então, se tiver alguém aqui que não se identificou olhou para sua memória individual e teve dificuldade de entender esse Deus de amor, e saibam que existem pessoas que podem falar ao coração de vocês. Nós não temos, eu não tenho, o Lúcio não tem, o Alexandre não tem, o Marcos não tem esse tipo de vivência para a gente conseguir falar, mas existem pessoas que podem falar ao coração de vocês. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Ricardo, Lúcio. É bom, enquanto vocês estão falando aí, eu fico aqui pensando, né? E eu pensava numa fala do Alexandre que dizia que Abraão ele tinha encontros periódicos com Deus, né? Só que esses encontros periódicos de Abraão eram a cada 20 anos, né? Então, a nossa vida ela acontece não nesses picos, não nesses momentos de teofania, ou nesses momentos especiais, mas nos momentos comuns da vida. E nós precisamos aprender a reconhecer Deus também nesses momentos comuns. Afinal, Deus ele participa também de todos os momentos da nossa vida, né? Nós temos milagres acontecendo todos os dias na nossa vida e às vezes nós ficamos muito atentos aos milagres, muito em busca desses milagres e nos esquecemos das coisas comuns da vida, nos esquecemos de coisas simples que também dão testemunho a respeito da presença de Deus na nossa vida, né? Na parte de quarta-feira, o autor fala a respeito de esquecimento, né? E ele nos pede para ler aqui o capítulo 4, dos versos 20 a 24, e ele fala da importância de preservar a fé, né? Da importância, ele faz uma pergunta, né, aqui, à luz dos seguintes textos, e cita aqui vários textos de Deuteronômio, Salmo, por que é tão importante lembrar os feitos poderosos do Senhor? Lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, até se o Lúcio quiser colocar aí, que fala da fé, né? Ele fala que a fé é a certeza de coisas que nós não vemos, né? E nós sempre baseamos a nossa fé, né, nisso, né? Fé é algo que eu ainda não vi, que eu creio apesar de não ver. Só que o verso ele começa falando de firme fundamento. Então, a fé, apesar de ser uma prospecção do futuro de algo que eu ainda não vi, ela é fundamentada em algo. Fundamentada em quê? Fundamentado na história, no agir de Deus por meio da história, no agir de Deus por meio da minha própria história e na história do passado. Então, a fé, ela não é uma fé cega. A fé ela tem elementos de crer em algo que nós não vimos, porque nós não vimos as coisas acontecendo na Bíblia, nós cremos, né? Porque lemos ali, porque ficou esse testemunho, e não vemos também as promessas, nós ainda não alcançamos as promessas de Deus para o futuro. Porém, nós podemos ver o testemunho de Deus, de transformação, de agir dele na nossa própria vida. E isso é fundamento suficiente não para que toda a fé seja baseada nisso, porque a fé é a certeza de coisas que nós não vemos. Porém, isso é suficiente para que nós tenhamos um testemunho
daquilo que Deus fez por nós, e isso é como se fosse a terra que vai fazer nascer, ou a primeira gota d'água que vai fazer brotar a semente da fé em nós. E aí, então, nós vamos, a partir daí, alcançando coisas maiores, alcançando visões maiores dessa fé. E aí o autor nos pede para ler também 1 Coríntios, no capítulo 11, versos 24 e 25, que fala da ceia que Jesus deixou como um memorial do seu sacrifício, como um memorial das promessas que ele fez do seu retorno, né? Porque a ceia é dito para nos lembrarmos do Senhor, né? E é para fazermos isso, praticarmos isso até que ele venha. Então a ceia é um testemunho disso, né? E em João, capítulo 14, verso 26, diz que o Espírito Santo nos faz lembrar. Então é importante que tenhamos sempre lembranças, que tenhamos sempre esse testemunho a respeito de como Deus tem agido em nós, né? E aí o autor chega aqui no finalzinho com um texto do Espírito de Profecia que é muito conhecido, que diz assim: nada temos a temer quanto em relação ao futuro, né? A menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e dos seus ensinos em nosso passado. Então, esse texto é bastante conhecido já, porque realmente a nossa fé ela precisa se fundamentar naquilo que Deus tem realizado, senão nós vamos olhar para o futuro sem esperança, e a falta de esperança é o desespero, né? Nós vamos pensar, olhar para esse mundo, olhar para a condição desse mundo atual e vamos ter desespero. A parte de quinta-feira é além do Jordão. O autor ele deixou aqui uma lição que, na minha concepção, talvez ao ler aí você tire algumas lições aí a respeito da lição de quinta-feira, mas, ao meu ver, a lição de quinta-feira, para ficar boa, ela teria que melhorar muito ainda. Ou para ficar ruim, ela teria que melhorar muito ainda. Porque ele coloca como personagem principal aqui o Rio Jordão. E mostra-lhe várias cenas, vários eventos que aconteceram às margens do Jordão, como o arrebatamento de Elias, o início do ministério de Eliseu, os salmos que citam o Rio Jordão, e o próprio batismo de Jesus que aconteceu no Rio Jordão, que marcou o início do ministério terrestre. Então, a lição de quinta-feira, basicamente, ela trata do Rio Jordão como sendo um rito de passagem, né? Vários eventos que aconteceram ali no Rio Jordão terminaram um processo e começaram outro. Eu vou fazer a minha própria lição de quinta-feira, assim, com a percepção que eu tive da lição toda, de tudo que meus colegas falaram aí, eu vou trazer a minha própria lição de quinta-feira. Na minha percepção, é o seguinte: qual é o contexto desse capítulo? O contexto é o povo entrando na terra, o povo saindo do deserto. Esse povo que saiu do deserto era um povo que, apesar de ter notícias daquilo que aconteceu, da passagem do Mar Vermelho, eles não tinham uma experiência pessoal. Muitos deles não tinham experiência pessoal com aquilo que havia acontecido. Então, a passagem agora no Rio Jordão, ela é um testemunho pessoal, um testemunho de Deus para aquela geração, não para a geração do passado, mas para aquela geração que vivia ali. Testemunho de quê? Testemunho de quê? Em primeiro lugar, testemunho de que Deus realmente havia escolhido Josué. Aquilo que Moisés fez ao sair do Egito, Josué repetia. Então, ali o ministério de Josué estava sendo chancelado com um milagre, à altura dos milagres que foram realizados por meio de Moisés. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, Deus estava testemunhando que ele estava no meio do povo, e mais do que isso, à frente do povo, né? Deus foi o primeiro que entrou nas águas. Foi a Arca da Aliança que esteve ali dentro das águas, fazendo com que
o rio se detivesse e não estivesse mais fluindo como era o estado natural do rio. E o terceiro aspecto era um testemunho de que o Deus de Israel era diferente dos deuses das nações. Ele era um testemunho de que aquele Deus ele não precisava ser carregado, ele agia, ele não precisava de testemunha, ele testemunhava a respeito de si mesmo. Às vezes nós queremos ser testemunhas de Deus, nós queremos ser advogados de Deus. Se o nosso Deus ele não consegue testemunhar de si mesmo, se o Deus que você crê ele não consegue testemunhar de si mesmo, não é o Deus bíblico, porque o Deus bíblico ele dá testemunho de si mesmo. E as pedras que foram erguidas em memorial ali era para que o povo pudesse se lembrar futuramente disso. E aí fica um memorial para nós também. Hoje nós temos um memorial acessível, que é a palavra de Deus. Nós podemos nos lembrar, quando estudamos a palavra de Deus, nós podemos lembrar dos feitos de Deus através da história. E nós temos um memorial erguido, que é a cruz de Cristo, que mostra a maior ação de salvação de Deus na história. A maior ação de salvação de Deus não foi atravessar um rio, não foi atravessar um mar, não foi introduzir um povo numa terra, mas foi o próprio Deus descortinar o céu e vir habitar entre nós, morrer pendurado na cruz do Calvário para nos salvar. Esse deve ser o memorial, esse deve ser o testemunho, essa deve ser a memória que deve estar na nossa mente todo momento, para que nós possamos nos lembrar quem é o Deus a quem nós servimos. Que Deus nos abençoe, que essa memória ela possa nos fortalecer nos momentos de queda, nos momentos de crise, nos momentos em que nós precisamos renovar a nossa fé, que a presença de Cristo no Calvário e a presença de Cristo diariamente na nossa vida, transformando a nossa vida, possa ter esse testemunho maravilhoso que nós temos através da Bíblia. Lúcio, fique à vontade aí para Isso aí, Marcos André. Valeu, Marcos André, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo. O Marcos já respondeu aqui a primeira pergunta de sexta-feira, né, que fala assim, ó, analise a travessia miraculosa do Jordão, o significado do milagre e o porquê milagres assim não parecem, né, ocorrer tão frequentemente hoje. Mas eu sempre anoto aqui que essa questão de depender de milagres para ter fé, né, é algo que já aconteceu no passado e a presença de milagres não é razão de corações convertidos, né? Eu tenho um amigo meu que inclusive falou assim, Lúcio, até acho que falei em lições passadas aqui, ele falou, se Deus se manifestasse, talvez seria mais fácil para eu crer, né? Daí eu mandei lá, a gente estava em Êxodo, né? Eu falei aqui, ó, em Êxodo, Deus se manifestava a todo momento, ó, e olha o povo aí, né? 40 dias já esqueceu de tudo. Então, e como o Marcos estava falando, nós hoje somos mais privilegiados do que aquele povo que presenciou alguns milagres na existência deles e viu aquilo lá. Nós não presenciamos, mas nós vivemos já pós o evento em que o próprio Cristo, né, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, vocês querem maior milagre do que esse? Né, eu quero, né, a volta dele, que daí encerra toda essa história que é o grande plano da salvação. Mas vocês entendem que os milagres de Deus, na verdade, eles acontecem até hoje, e se for necessário, Deus vai fazer milagre. A única questão é que, como Ele é Deus, é Ele que sabe o momento certo, e não sou eu que determino, eu que mando nele, né, como infelizmente alguns pensam por aí. O maior milagre, né, gostei da fala do Marcos, é a cruz de Cristo, né, pessoal? A segunda pergunta, como evitar o esquecimento espiritual, e aí o Alexandre já trouxe sobre a questão aí da teofania, né, do Deus no cotidiano, mas como evitar o esquecimento espiritual? Por mais importante que seja desenvolver um relacionamento contínuo com Deus e não basear toda a nossa jornada cristã em poderosas experiências, poderosas experiências do passado, né? Como usar as nossas experiências como lembrete de como Deus trabalhou em nossa vida, né? O Alexandre já explicou essa questão, ou seja, que nós devemos viver sim, diariamente na presença de Deus, e quer estejamos lá no pico, no vale, Deus está conosco. E o exemplo prático que eu quero trazer aqui, assim,
Nós temos aqui 4 pessoas casadas, não sei quantos de vocês aí que nos assistem que é casado, mas o exemplo do casamento, sabe? Ninguém vive de festa de casamento, ninguém vive de núpcias, né? Casados, aí, né? Que já estão casados. Ou seja, tudo na vida existem fases, mas a alegria do passado, né? A alegria que você ter vivido, as celebrações que você celebrou na sua vida cotidiana, tem que servir, né, de alimento para sua vida, sabe? Nossa vida não é, né, infelizmente muitos buscam, né, viver 24 horas aí em êxtase, né, em experiências, e infelizmente para você viver em êxtase 24 horas, você realmente vai ter que, né, apelar por êxtase mesmo, né, por drogas, porque é a única forma de você manter, né, seu estímulo cerebral aí artificialmente em alta. Na vida cotidiana, não, na vida cotidiana você tem alegrias, você tem tristezas. Eu sempre falo com meus amigos, né? Quer você esteja feliz, saiba que uma hora vai passar. Quer esteja triste, saiba também que uma hora vai passar. Porque a vida é assim, momentos tristes, momentos alegres, momentos felizes, momentos que você comemora talvez a vinda de um filho, depois comemora aí o casamento dele, os netos. Assim, é viver as suas fases, seu primeiro emprego, seu primeiro diploma. É viver a vida. Dentro dessa vida nós temos felicidade, sim, bênçãos de Deus, mas também temos momentos que vão estar, né, como o Marcos colocou aqui, né, as comunicações cotidianas, frequentes de Abraão, não, né, de Moisés, né? Marcos, me falou. Alexandre citou Abraão, citou também Moisés, né? E eu citei que era de 20 em 20 anos. 20 em 20 anos, então assim, né, eu tenho 45, tem 2, né, deveria ter 2 experiências aí, já estou feliz da vida, né? Tem gente que quer ter... Cometa Halley, assim. É o cometa Halley. Então, irmãos, assim, tenhamos sabedoria, sabe, para viver a nossa vida diante aí desse mundo de tragédia, desse mundo aí de miséria. É por isso que a gente dá graça cada vez que vai sentar à mesa, sabe? Eu agradeço, falo, Senhor, diante aí do mundo de miséria, lá na faixa de Gaza, o pessoal comendo lavagem, ou quando tem para comer, Senhor, eu tenho um prato aqui que eu acabei de fazer com a comida que eu gosto, sabe? Então é saber, assim, é um milagre, você está vivendo milagres e milagres na sua vida, que Deus tem cuidado da gente. E a última pergunta aqui é: o sábado pode nos ajudar a lembrar das intervenções de Deus em nossa vida e nos dar uma amostra do descanso prometido em seu reino eterno? Na verdade, essa é uma pergunta, né, que eu li aqui como afirmação, porque realmente o sábado é para isso, é para nos fazer parar. Só quem entende um pouco do significado do sábado na nossa vida, que faz com que a gente pare, com que a gente despreocupe-se dos nossos problemas. Claro que a minha cabeça aqui está preocupada com 1000 coisas, mas que bom que Deus chega para você e fala assim: filho, descanse um dia, eu vou estar aqui, eu estou com você nos outros 6 dias, mas no sábado é uma hora especial, descanse. Se você precisa de um refrigério, você precisa de um descanso. E aí a pergunta continua, né? De que maneira o sábado aponta não apenas para o que devemos lembrar, mas também para o que podemos esperar do futuro, né? Ou seja, como o Marcos trouxe aqui, Hebreus 11:1, né? A fé é aquilo que a gente se espera, e o sábado é um passo de fé, é um passo, principalmente para quem é estudante, quem é empresário, sabe que muitas vezes você tem que falar assim: não, o sábado eu descanso. Não, mas você poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Eu falo: não, poderia, mas graças ao meu Deus, né, que eu tenho um tempo diferente na minha vida para descansar. E como tudo está sendo colocado aqui nessa lição, e tudo é uma questão de escolha, uma questão de como você vai encarar essa dádiva que Deus nos dá, né, que é o sábado, para você realmente usufruir dessa bênção. Ou não, ou você pode ignorar e fazer o sábado um dia comum. Nós não temos aquele maná caindo em dobro na sexta para simbolizar e marcar esse dia, né? Porque talvez a gente não precise mais disso, mas cabe a cada um agora, né? De forma, uma vez testemunhado tanta história aí que nós temos em nossas mãos através da palavra de Deus, ter a certeza de que esse dia é um dia que é especial, mas cabe a você, cabe a mim, cabe a minha família tentar gozar dessas horas, porque, como foi colocado aqui na lição passada, né, muitas vezes
na questão da segunda chance, né? Ou seja, a consequência, a justiça, o Ricardo até colocou, né? É impossível o cara não pecar, mas sabe que o pecado traz consequências contra você mesmo, né? Ele nos afasta de Deus, destrói a si próprio. Assim como a nossa escolha, você não quer usufruir do sábado, tudo bem, né? Mas eu tenho um testemunho que eu gosto sempre de contar, porque é para a gente relembrar, né, dos testemunhos de Deus. No meu momento de pós-graduação, a gente estava numa equipe de 15 professores fazendo, né, e eu era o único que guardava o sábado, e eu lembro assim, ó, desses 15, um deu síndrome do pânico, um manifestou esquizofrenia, sabe, um deu arritmia cardíaca, sabe, por N questões, mas é pela tensão, porque realmente o momento de pós-graduação, para quem já passou aí sabe, né, são 4 anos aí que você, né, é muita pressão psicológica na sua mente, até porque, né, exige, mas o sábado para mim sempre foi um refrigério, sabe, sempre foi um momento, falar assim, não, sábado é sábado, né, e não porque, isso agradou a Deus, na verdade, né, um dos principais beneficiários dessa prática, né, é a nossa saúde, é Deus, é a mim mesmo, e assim você está honrando e louvando a Deus. Deus Bom, não pessoal, precisa de sábado, né? Ele não se cansa, né? exato, né? E senão a gente vai ter. Isaías Pode 40, falar. 28, né? Deus não se cansa, então não tem, ele não tem necessidade de sábado. Então, sábado, como Jesus disse, foi criado para a gente, né? Para a gente não fundir o motor, né? E o não pecar é para nos livrar do mal do pecado, né? Porque alguns falam assim, não vou pecar para apaziguar Deus. Isso é um outro pensamento, não é o pensamento cristão, né? A gente não peca para apaziguar o nosso Deus, né? Vou pecar menos porque daí Deus vai gostar mais de mim. Não, a graça dele, como foi colocado aqui pelo Ricardo, a graça dele cobre, é perdoador. O problema é que o pecado nos traz a morte, o pecado nos destrói, o pecado nos corrompe. Então, né, é dado para nós mesmos. Deus fala não, é o não que você fala para um filho, quem é pai sabe, né? Não coloca o dedo nessa tomada, menino, né? É assim que Deus tenta agir com a gente, né? Pessoal, o papo tá bom, mas já foram 1h29. Vamos ver se a gente encerra aqui 1h30, apesar de ter uns cortinhos aqui. 1h30. Valeu aí você que ficou até o fim, você que gosta desse bate-papo aqui da lição. Louvado seja Deus, porque a gente tem aprendido cada vez mais, né? Bom, eu vou pedir então, Marcos André, encerra então com uma oração. Vamos orar. Santo e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela nossa memória, pela memória que o Senhor deixa registrada nas Escrituras, para que possamos, Senhor, olhar para o passado com esperança para o futuro. O Senhor é um Deus bondoso, um Deus que resgatou o seu povo no passado e que hoje tem a promessa de nos resgatar da escravidão do pecado e também desse mundo de trevas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor sempre esteja reavivando essas tuas promessas no nosso coração, nos dando esperança, para que, quando Jesus Cristo voltar, possamos ser contados entre aqueles que vão dizer: esse é o Senhor a quem nós aguardávamos. Nós te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor alcance os nossos familiares, aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Alcance também, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, as pessoas por quem eles têm orado, para que Jesus Cristo, ao voltar, possa nos encontrar, mas não só nós mesmos, mas com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos. Nós te pedimos, Senhor, que a cada dia o Senhor nos converta e nos batize novamente, assim como o povo no passado precisou passar pelo Jordão, como se fosse primeiro pelo Mar Vermelho, como se fosse um batismo, depois pelo Jordão, como se fosse um batismo, que a cada dia, nos desertos desse mundo, o Senhor esteja nos rebatizando com o teu Espírito. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, nos vemos na 4ª lição, o conflito por trás de todos os conflitos. Vamos colocar aqui nós 4 para dar um tchauzinho. E, opa, peraí, deixa eu colocar o 4º aqui. Aê. Falou, pessoal. Até a próxima lição. Tchau, tchau.